Olá, tenho gravado pouco aqui no canal, estava me dedicando a outros projetos, mas agora tenho a intenção de fazer boletins mais frequentes sobre a situação internacional. Um terremoto, forte terremoto, de 7,8 graus na escala aberta de Richter, registrado em 6 de fevereiro, matou mais de 40 mil pessoas no sul da Turquia e no norte da Síria. Estas catástrofes naturais causadas por forças incontroláveis pelo homem são talvez as coisas mais duras, além das guerras, de apresentar ao público no noticiário internacional, porque revelam, além do choque causado pela tragédia, uma certa impotência do homem diante das forças da natureza. Mas sempre tem implicações políticas, a começar pela eficiência dos governos no socorro às vítimas. Na Síria, o ditador Bashar Assad, principal responsável por uma guerra civil que matou cerca de 400 mil pessoas desde março de 2011, Assad aproveita a tragédia para tentar se reabilitar. Acusa sanções internacionais, impostas principalmente pelos países ocidentais, de dificultar a ajuda às vítimas. E concordou em deixar as Nações Unidas entrarem em regiões que estão sob o controle de rebeldes, que ainda lutam contra o governo sírio. São principalmente extremistas muçulmanos ligados à rede terrorista Al-Qaeda e apoiados pela Turquia, que teme que os curdos do norte da Síria se aliem aos curdos do Iraque, que têm autonomia, e proclamem a independência do Kurdistão. A maior parte dos curdos vive na Turquia, então a reivindicação de sobre o território turco seria ainda maior do que nas regiões do Iraque, da Síria e do Irã, que também tem uma população curda. Aliás, a origem da revolta do véu contra a ditadura teocrática dos fundamentalistas xiitas iranianos foi com uma menina curda que estava visitando Teherã. Quer dizer, ainda há suspeita de que houve um certo preconceito por ela, pelo fato dela ser curda. Mas, voltando ao terremoto, as equipes internacionais não conseguiram chegar em tempo de resgatar vítimas que pudessem ter sobrevivido debaixo dos escombros na Síria. Assad é um ditador que usa um terremoto para se reabilitar internacionalmente enquanto posa para fotos na zona arrasada ao lado da mulher, comentou King Gataz no jornal Financial Times de Londres. Assad fez isso em Alepo, a maior e mais rica cidade síria, bombardeada impiedosamente durante a guerra. Como observa o comentarista internacional do Grupo Globo, Guga Chakra, no jornal de hoje, o ditador sírio vinha se aproximando há meses dos Emirados Árabes Unidos, uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, que estabeleceu relações com Israel e é vista como um instrumento para tentar afastar um pouco o ditador sírio de sua aliança com a Rússia e o Irã, países que o sustentaram na guerra. Assad sobreviveu à retirada das forças sírias do Líbano, onde estavam desde 1976, no início da Guerra Civil Libanesa, e saíram depois do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, no início deste século. Assad sobreviveu à Primavera Árabe, à Guerra Civil e agora ao terremoto. Na Turquia, o ditador Recep Tayyip Erdogan teme o impacto do terremoto sobre a eleição presidencial de 18 de junho. Ele que está no poder há 20 anos, está ao poder há 20 anos na Turquia, país que enfrenta uma grave crise econômica. A inflação turca é a segunda maior do mundo, atrás apenas da Argentina. O índice de preço chegou a 84% no ano passado e hoje está em 64% ao ano. Sob pressão, Erdogan ataca as empresas de engenharia que construíram prédios de má qualidade que desabaram com o terremoto. Ou seja, está sempre em busca de um bode expiatório para terceirizar a culpa pela tragédia. Caiu a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, considerada a mais hábil política britânica desde o primeiro-ministro Tony Blair. Durante pouco mais de 8 anos,
como líder do partido e da Escócia. Nicola Sturgeon lutou pela independência do país, a principal bandeira do Partido Nacional Escocês. Num plebiscito em 2014, o não à independência da Escócia venceu por 55% a 45%, principalmente por causa do impacto econômico negativo que uma independência teria. Mas agora, como 62% dos escoceses votaram para ficar na União Europeia, no plebiscito de 2016, agora a ideia seria sair do Reino Unido para voltar à Europa. Mas Sturgeon alega que a situação mudou com a saída do Reino Unido da União Europeia, mas o governo britânico não concorda com a realização de uma nova consulta popular e a Suprema Corte decidiu que a Escócia não pode realizar o plebiscito sem aprovação do Parlamento Britânico, do Parlamento de Westminster. Sem novas ideias e diante de uma crise em torno de um projeto de lei sobre questões de gênero, um projeto que facilitaria a mudança de gênero com o qual a pessoa se identifica, seria necessário apenas fazer uma simples declaração, foi a gota d'água. Quando o Parlamento Britânico vetou a mudança, ficou claro que a maioria dos escoceses aprovou a decisão contrária à posição da primeira-ministra. A queda de Sturgeon deve diminuir o prestígio do Partido Nacional Escocês, o que pode beneficiar o Partido Trabalhista Britânico em eleições nacionais. Como os nacionalistas escoceses conseguiram 45% dos votos na Escócia nas eleições de 2019 e assim conquistaram 45 das 59 cadeiras da Escócia na Câmara dos Comuns, os trabalhistas precisam recuperar parte dessas cadeiras para terem a chance de conseguir maioria absoluta na Câmara dos Comuns e assim conquistar o direito de governar o Reino Unido. Pelos cálculos dos trabalhistas, eles esperam a eleição de 12 a 15 deputados a mais na Escócia nas próximas eleições. Também caiu o presidente do Banco Mundial, David Malpass, um americano, deixa o cargo um ano antes do fim do mandato, sob críticas de fazer muito pouco contra a mudança do clima. Em setembro, o presidente do Banco Mundial se negou a dizer se acredita que o aquecimento global é resultado da poluição causada pelo homem, que é a posição de mais de 90% dos cientistas que trabalham com a questão do clima. Na Nicarágua, a ditadura de Daniel Ortega cassou a cidadania de 94 oposicionistas e críticos do governo, entre eles escritores e jornalistas, acusados de traição à pátria, inclusive o ex-vice-presidente Sergio Ramírez Mercado, que está exilado no México. Um juiz nicaragüense autorizou o confisco de bens das pessoas que perderam a cidadania. Há uma semana, a ditadura nicaragüense mandou para os Estados Unidos 222 líderes políticos, clérigos, estudantes, dissidentes e ativistas, enfiou todos num voo e cassou a sua cidadania. Ortega é o novo Anastácio Somoza, o ditador que ajudou a derrubar na Revolução Sandinista em 1979. Ortega voltou ao poder em 2007 em aliança com o ex-presidente Arnoldo Alemán, corrupto, que chegou a ser preso, condenado e preso, e Alemán era um herdeiro do somocismo, então Ortega é o novo Somoza. Outra questão internacional dos últimos dias foi o balão chinês abatido pelos Estados Unidos em 10 de fevereiro por suspeita de estar fazendo espionagem. Pelo menos 3 objetos voadores não identificados foram derrubados nos últimos dias, mas aparentemente não representavam qualquer perigo. Em artigo no jornal The New York Times, David Ropey notou que os seres humanos costumam temer mais as ameaças novas e desconhecidas, como o balão. Se falou até que poderiam ser extraterrestres, mas a Força Aérea dos Estados Unidos negou qualquer possibilidade de que fosse alguma coisa não humana. Mas o mesmo artigo do New York Times observa que os humanos também se preocupam com medos antigos, no caso, com a volta do risco de uma guerra nuclear entre as superpotências. Esta realmente uma grande preocupação. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken,
suspendeu uma visita à China, mas deve se encontrar com o ministro do exterior chinês, Wang Yi, na conferência sobre segurança de Munique, realizada neste fim de semana na Alemanha. O chanceler chinês faz uma ofensiva diplomática na Europa para melhorar as relações abaladas pelo apoio informal que a China dá à Rússia na guerra da Ucrânia. A China declara ser neutra e estar pronta para mediar negociações, mas não toma nenhuma iniciativa nesse sentido, aposta no desgaste da aliança entre os Estados Unidos e Europa, enfim, aposta no enfraquecimento, especialmente da posição dos Estados Unidos. A Rússia está mais fraca e mais dependente da China. Houve uma grande fuga de jovens e as empresas ocidentais de alta tecnologia todas saíram do país. A Rússia resistiu às sanções ocidentais e os países do chamado Sul Global não aderiram às sanções, não isolaram economicamente a Rússia, preferem comprar petróleo e outras mercadorias com os descontos oferecidos por Moscou. Quem entra num supermercado da Rússia não encontra mais produtos ocidentais, mas encontra similares fabricados na Rússia. Então a população não sente. As sanções econômicas nunca têm efeito imediato na África do Sul, onde ajudaram a derrubar o regime segregacionista da minoria branca contra a maioria negra. Levaram décadas para as sanções surtirem efeito na África do Sul. A Rússia está mais dependente, resistiu às sanções ocidentais. A maior perda para a economia da Rússia a longo prazo está no capital humano. Houve uma grande fuga de jovens, artistas e intelectuais que não aceitam a censura da ditadura cada vez mais linha dura de Vladimir Putin também saíram do país. Então, a longo prazo, este será o maior prejuízo para a economia da Rússia, a perda do capital humano. Enquanto Putin estiver no poder, é difícil imaginar uma normalização das relações com a Europa e os Estados Unidos. O mundo se tornou um local mais perigoso, acabaram os dividendos da paz do fim da Guerra Fria, da era de ouro da globalização, já se fala numa nova Guerra Fria e até mesmo numa guerra nuclear. Temos uma nova corrida armamentista nuclear, agora de alta tecnologia, porque a China disputa a liderança tecnológica com os Estados Unidos, o que a União Soviética nunca conseguiu. Estou preparando um comentário maior e mais longo sobre o primeiro aniversário da guerra, fazendo um balanço de perdas e ganhos para diferentes países da sociedade internacional. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.